meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E hoje eu serei a professora de vocês do 8º ano de Língua Portuguesa, vulgo a melhor matéria que existe, né não? E hoje, como eu nunca ando sozinha, por quê? Porque eu sou uma mulher o quê? Sortuda. Hoje meu Deus, eu esqueci o nome da intérprete. Temos Midian aqui, fazendo a nossa tradução para Libras, o que torna nossas aulas muito mais acessíveis. Midian é novata, por isso, então, às vezes os nomes somem um pouquinho, mas é o tipo de coisa que faz o que acontece, né? Então a gente pergunta, descobre, Midian, perdão, não esquecerei mais seu nome. E falando das nossas aulas, né, e de acessibilidade, eu também vou me autodescrever, tá certo? Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, cabelos cacheados acima dos ombros, que hoje estão soltos, olhos e cabelos escuros, uso óculos arredondados e hoje estou com um vestido preto e uma blusa azul, certo? De frente para a câmera, dando essa aula para vocês. E além de Midian fazendo a nossa tradução para Libras, eu também tenho quem? Uma outra mulher incrível, que é a professora Adriana. Tudo bom, professora? Tudo bem, Camille? Então, estou aqui novamente, 8º ano. Estamos aqui com vocês e por vocês, né? Então, a professora Camille Borba tem uma aula maravilhosa sobre memórias, momentos que marcam o passado. Então, arrasa aí, Camille Borba. E sobre as nossas aulas, vocês estão cansados de saber que elas estão tanto no nosso canal do YouTube Educa Recife, quanto no nosso aplicativo Educa Recife. Então, se vocês ainda não têm o aplicativo, façam o download, tanto pelas lojas de aplicativo, quanto pelo QR Code que vai aparecer na tela, certo? Sem mais delongas, depois dessa introdução ligeiramente atrapalhada, vamos começar a aula que vai ser sobre memórias, momentos que marcam o passado. Aí eu preciso começar perguntando para vocês. Vocês sabem o que são memórias ou textos memorialísticos, textos memoriais? Para pensar sobre isso, vamos acompanhar uma história? Diana tem o hábito de escrever em seu diário antes de dormir, desde que aprendeu a escrever. Então, veja, se você aprende a escrever por volta dos 6, 7 anos, então Diana já tem aí muitos e muitos anos desse hábito de escrita, né? Adulta, fez-se escritora e atualmente está trabalhando em um livro sobre sua infância. Ora, um livro sobre sua infância é um livro que vai retratar fatos o quê? Passados. Então ela precisa recorrer o quê? À memória, não é isso? No processo de escrita, precisou acessar suas lembranças, como a sua casa de infância, seus amigos da escola, os avós amorosos. E aí ela escreveu essa partezinha do livro que eu trouxe, tá? Quando eu era criança, meus avós moravam em uma casa no interior e eu amava passar os dias com eles. Minha avó fazia o melhor feijão do mundo e meu avô me mimava com queijo, manteiga e doces da venda de Dona Nininha. Então veja quantos detalhes. E observem que todos localizados em que tempo? Um tempo passado. Por quê? Porque aqui ela está fazendo o quê? Rememorando. Ela está escrevendo memórias acontecidas num tempo anterior, embora ela relate no presente, né? Eu adorava o pé de acerola, o de café e a roseira que havia na frente de casa. Um dia a vovó havia saído depois do almoço e voltara com um diário para mim. Assim comecei a escrever todas as noites. Então veja, aqui a gente tem um trechinho do que Diana ter escrito, relatando essa lembrança. Aí eu pergunto para vocês, vocês notaram que ela precisou reviver fatos do passado para escrever a sua infância? Se eu precisasse escrever sobre a minha infância, eu também faria isso. A professora Adriana também. Então, ela resgatou e acessou sua memória, compondo o que podemos chamar de textos memoriais. Pode-se notar também o quê? O uso dos verbos no passado. Por quê? Porque isso marca um relato situado num tempo anterior ao da escrita. Então, quando eu vou usar o memória, eu vou pedir para a gente colocar aqui minha bela face. Obrigada, Cleitinho. Olha para mim aqui. Quando a gente precisa
voltar para o passado, mesmo que a gente faça esse relato no presente, a gente precisa localizar temporalmente. Então, a gente vai fazer uso do quê? Dos tempos no passado. Eu lembro que quando eu era criança, eu gostava muito de cinema, ou eu gostava muito de ler. Eu lembro que o primeiro livro que eu li, foi O Menino do Dedo Verde. Isso é verdade. Mas veja, eu tô sempre, quando eu faço esse deslocamento do presente para o passado, né, para que eu recupere essas memórias, para que eu acesse as lembranças, eu vou usar um tempo passado, mesmo que eu faça essa recuperação no presente, tá? Ó. E aí, o que são memórias, né? São textos produzidos para rememorar o passado, vivido ou imaginado. Isso aqui é essencial. O exemplo que eu trouxe foi de quê? Foi de uma memória que não foi fictícia, né? Foi um relato de Diana e da sua infância. Mas esses textos memoriais, essas memórias, também podem ser ficcionais, também podem partir do uso da imaginação. Então, você pode ter um autor que vai escrever um texto sobre um personagem fictício e que esse texto seja um gênero memorialístico, uma biografia, por exemplo, ou um personagem fictício que escreve uma autobiografia, ou um diário, ou um relato sobre sua infância, inclusive dentro do próprio romance, a gente também pode ter. Então, não é porque é um texto de memória que seja um texto de fato factual, né? Digamos assim, professora Adriana. Para isso, devem-se escolher cuidadosamente as palavras, orientados por critérios estéticos, ou seja, né, do que vocês gostam, como fica mais bonito, que atribuem ao texto ritmo e conduzem o leitor por cenários e situações reais ou imaginárias. E essas narrativas têm como ponto de partida experiências vividas pelo autor no passado, contadas como são lembradas no presente. Reparem, contadas como são lembradas no presente. E aqui eu devo fazer um parênteses para explicar que há espaço para ficção. Mesmo que você rememore uma lembrança sua do passado, há aí nessa memória algo de ficção. Principalmente quando a gente vai contar para alguém. Por quê? Porque a gente precisa preencher essas lacunas. É impossível rememorar tudo. É impossível a gente lembrar das coisas tal como aconteceram naquele momento. Por quê? Porque o tempo, porque o próprio ato de narrar pode alterar essas lembranças. E aí, por isso, há algum espaço para ficção. O que não quer dizer que vai ser mentira. A gente precisa sempre diferenciar ficção de mentira, tá? Fingimento de mentira. E aí, quando eu trago, por exemplo, e aqui eu vou usar, né, o exemplo clássico que eu sempre uso, que é, caso pegasse fogo aqui nesse estúdio, que não vai pegar, mas caso pegasse, todos nós aqui envolvidos nessa relação aqui, teríamos uma memória completamente diferente. A gente poderia ter, mesmo que a gente relatasse o mesmo fato, acontecido no mesmo local, no mesmo dia, as nossas percepções seriam absolutamente distintas. Isso por quê? Porque somos pessoas distintas. E aí, quando a gente vai narrar, quando a gente vai... E aí eu vou contar, ai, gente, então, tal dia aconteceu um incêndio no estúdio, e isso. É a minha percepção. E no momento que eu narro, que eu organizo cronologicamente, só esse movimento já faz com que eu perceba mais coisas ao meu redor do que no momento. O que faz da minha memória atual uma lembrança um pouco diferente do que aconteceu no momento, né? O que não quer dizer que seja mentira. Deu para compreender? Professora Adriana, temos alguém aí no chat? Temos alguma dúvida, algum comentário? Temos sim, Camille. Estão silenciosos, mas eu estou tentando interagir aqui com eles, tá? Tá certo. Então, vocês sabem, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês joguem no chat, que a professora Adriana está ansiosíssima. Tá? Continuando aqui, ó. Há situações em que a memória se apresenta por meio de perguntas que fazemos ou que fazem para nós. Em outras, a memória é despertada por uma imagem, por um cheiro, por um som. A memória olfativa, eu creio que seja uma das mais eficientes. Então, se a gente, por exemplo, minha avó fazia muito bolo.
muito bolo quando eu era criança. Então, o cheiro de bolo na casa me lembra minha avó. Então, é esse tipo de memória que a gente pode chamar de memória olfativa, né? Em que há esse resgate através dos sentidos. Ó, e aí, quais são as características da memória? O que, é que a gente pode trazer como características, né? Ó, traz fatos vividos por quem escreve, situados no tempo e no espaço. Lembrando que, assim, memórias em si é um gênero textual também, né? Um gênero textual memórias. Então, ó, o autor seleciona aqueles momentos marcantes da vida. Então, a gente não vai fazer uma memória com absolutamente todos os fatos de todos os dias das nossas vidas. Isso é impossível. A gente vai fazer o quê? Escolher aqueles momentos mais marcantes, os mais relevantes. E aí a gente precisa ordenar esses momentos. Por isso que, às vezes, é necessário um pouco de ficção para ligar um fato a outro, sabe? Para que haja uma continuidade narrativa. O narrador nos textos das memórias é quem escreve, por isso o texto é em primeira pessoa, eu e nós, destacando sob seu ponto de vista todos os acontecimentos. Então, o narrador ele é um pouco suspeito, porque ele vive e ele narra os próprios acontecimentos. Então, a gente só tem a palavra do narrador, né, para acreditar. Traz marcas de subjetividade, ou seja, revela emoções e sentimentos. Geralmente são narrativas, mas com fortes marcas de descrição. Por quê? Porque a gente precisa criar uma imagem para o leitor, né? Para que ele acesse aquilo que a gente está falando, para que ele entenda o que a gente está querendo dizer. E apresenta uma reflexão sobre a vida atual, tá? E aí, para a gente relembrar, né, elementos da memória, as pessoas do discurso. Por quê? Porque não custa nada relembrar alguns temas, né, gente? Então, hoje a gente viu um pouco do que é um texto de memória, da questão da ficção nesse resgate, a gente viu um pouco do exemplo, né? E agora a gente vai ver um pouco das pessoas do discurso e dos tempos verbais no passado. Por quê? Porque é o tempo verbal da memória, o passado, né? Então, ó, vamos falar das pessoas no discurso. Veja, o verbo, quando a gente vai trabalhar o verbo, ele possui três pessoas que se relacionam com a pessoa gramatical expressa pelo sujeito. Então, ó, a primeira pessoa verbal relaciona-se com a primeira pessoa do discurso, ou seja, aquela que fala, né? Então, a primeira pessoa verbal, o eu, ou o nós, ele se relaciona com a primeira pessoa do discurso, que é aquela que vai expressar, né? E é expressa pelos pronomes pessoais eu no singular, eu botei tu no plural, mas não é tu, tá, gente? É nós, perdão. Dessa forma, no discurso em primeira pessoa, o verbo possuirá desinências que concordem com aquela pessoa que fala. Então, eu estudo muito, nós estudamos muito. Então, observe que o verbo, ele vai ser flexionado de acordo com a pessoa. Ele precisa concordar com essa pessoa. Obviamente que aqui eu usei o presente. Eu estudo, nós estudamos. Mas a gente vai ver esses exemplos todos no passado, tá? A segunda pessoa verbal relaciona-se com a segunda pessoa do discurso, ou seja, aquela pessoa com quem a gente fala. Portanto, é expressa pelos pronomes pessoais tu e vós, tu no singular e vós no plural, que são aquelas pessoas que na hora de conjugar o verbo a gente nunca lembra, né, de usar o vós. Vós estudais muito. A gente não usa, a gente geralmente usa vocês estudam muito, né? Você estuda muito ao invés do tu. Isso aqui são o quê? São mudanças naturais, orgânicas da linguagem, né? São escolhas que os falantes fazem. E aí, dessa forma, no discurso em segunda pessoa, o verbo possuirá desinências, obviamente, que concordem com aquilo que se fala. Tu estudas muito, vós estudais muito. Então, só para a gente lembrar das pessoas do discurso e das pessoas verbais. A terceira pessoa verbal, portanto, relaciona-se à terceira pessoa do discurso, que é sobre quem se fala. Então, vai ser o ele ou eles, né? Ele ou ela, eles ou ela. De novo, também concorda. Então, ele estuda muito, eles estudam muito, né? Por exemplo, meus alunos estudam muito, tenho certeza disso.
E agora a gente vai ver os tipos de pretérito. Por quê? Porque o pretérito, ou passado, é o tempo verbal das memórias. Eu gostei muito disso, eu vou usar mais na minha vida. Ó, a gente tem o pretérito perfeito simples, que é aquele que anuncia um fato que começou, que começa em um momento anterior ao da fala e que foi completamente concluído. É aquele pretérito que a gente costuma usar na maioria dos casos, né? Seria o pretérito mais usual, talvez. Sim. Então, ó, Laura limpou a casa. É uma ação que ela começa em um momento anterior ao que eu estou falando, porque se fosse concomitante, se fosse ao mesmo tempo, eu usaria o presente. Laura limpa a casa. Mas é uma ação que é anterior à fala, ao que eu estou falando, e que foi totalmente concluído. Então, ela começou a ação e ela terminou a ação. Portanto, pretérito perfeito simples. Laura limpou a casa. Laura estudou ontem. Laura amou durante anos. Então, a gente tem exemplos de verbos. Tá? E o pretérito perfeito composto? Olha só. Indica um fato que começou em um momento anterior à fala, mas ficou sem conclusão. Ficou sem conclusão, mas o fato se prolonga até o momento. Então, é algo que começou-se antes, mas que não houve uma conclusão. Então, ele se mantém, ó. Pedro tem estudado muito para a prova. É uma ação que ele permanece realizando e localiza-se no passado, porque ele começou anteriormente, ele só não terminou. Não é isso, professora Adriana? Isso mesmo, Pronto. Camille. E aqui a gente tem o pretérito mais que perfeito. E aí, ele faz referência a um fato que ocorreu antes de outro já ter começado. Eita, antes de outro já ter terminado. Quando você chegou, sua mãe já tinha saído. Então, esse fato anterior ao que você começou, né, ele já tinha terminado. Então, veja, é como se fosse um pretérito anterior ao pretérito. É um passado do passado, quase. Ó, quando você chegou, um passado, né, quando você chegou, sua mãe já tinha saído, ou sua mãe saíra. Por quê? Porque esse segundo pretérito aqui, que é o mais que perfeito, ele faz referência a um fato passado que já tinha terminado quando um outro começou. Quando um outro também aconteceu. Por exemplo, entrei na sala e a estante tinha caído. Tranquilo? Eu sei que esse é um dos pretéritos um pouco mais complicadinhos, né? Se a professora Adriana tiver algum comentário, alguma coisa para facilitar, eu tenho certeza que ela vai jogar daqui a pouco. Ó, e a gente vai falar principalmente do quê? Do pretérito imperfeito do indicativo. E por quê? Porque entre tantos pretéritos, eu vou destacar o pretérito imperfeito do indicativo. Alguma suspeita? Vocês fazem ideia? Por quê? Por quê? Porque é o pretérito que vai ter diversas funções, inclusive funções literárias aqui, ó. Expressa fatos em uma época passada, descrevendo o que era então presente. Então, veja, se eu estou escrevendo memória, se eu estou escrevendo, né, um relato que eu preciso trazer para o passado, eu posso usar aqui, ó, o pretérito imperfeito do indicativo, porque ele pode indicar fatos em uma época passada, descrevendo o que era então presente, ó. Aos fins de tarde, sentava-me ao pé da jabuticabeira para ler. Então, quando eu trago sentava-me, era algo que era presente. Eita, gente. Foi presente em um momento e agora eu estou lembrando, né? Eu estou trazendo uma época passada, mas uma ação que era presente. Indica ações simultâneas, quando uma se sobrepõe à outra. Ou seja, enquanto cantava alto, algumas pessoas na casa acordaram. Então, a gente tem o quê? Uma simultaneidade de ações. E uma delas está marcada pelo pretérito imperfeito. Aqui, ó. Enquanto cantava alto, algumas pessoas da casa acordaram. Então, essa é uma das funções do pretérito imperfeito também, indicar essa simultaneidade de ações. Também denota ação habitual, recorrente, ou seja, um hábito, algo que você faz sempre. Quando minha mãe chamava, nós atendíamos prontamente. Era uma ação o quê? Recorrente, por isso a gente pode usar o pretérito imperfeito. Indica fatos passados, dando a ideia de continuidade e permanência.
Ou seja, algo que é uma ação anterior, mas que ela se torna contínua, né? Então, ó, pela janela que dava para a rua, viam-se as crianças brincarem na calçada. E no quinto, né? Uma das quintas é ótimo. A quinta função do pretérito pode aparecer no lugar do futuro do pretérito, quando há um fato que seria consequência certa de outro que, no entanto, não ocorreu. Ou seja, quando a consequência deveria ser uma, mas ela não ocorre. Por exemplo, ó, o trabalhador não tem força. Se tivesse, a greve se instalava. Na verdade, a gente poderia usar o futuro aqui, né? Se instalaria, o futuro do pretérito. Mas a gente pode usar o pretérito imperfeito no lugar desse futuro do pretérito, para indicar o quê? Uma ação frustrada, uma consequência frustrada. Então, se tivesse a greve, se instalava, ou se instalaria, se vocês preferirem usar o futuro. Pode também ser usado no lugar do presente e do indicativo como uma forma de atenuar um pedido. Ou seja, Ana, eu vinha exclusivamente tratar da situação da sua mãe. Então, aqui é mais um uso modulado pela prática discursiva, né? De você querer atenuar o discurso, querer falar com mais jeitinho. Tá, ó, e situa no tempo contos, lendas, fábulas. Então, ó, era uma vez uma floresta encantada onde vivia um lobo. Então, você não disse que ele estava vivo, que ele viveu. Ele vivia. Então, dá uma ação, dá um tempo, situa no tempo, mas esse tempo é um tempo um pouco impreciso, né? E agora? A gente vai voltar para o texto de Diana e de Diana e fazer o quê? Observar as formas verbais, para ver quais formas aqui estão no pretérito. Tá? Ó. Quando eu era criança, meus avós moravam em uma casa num interior e eu amava passar os dias com eles. Minha avó fazia o melhor feijão do mundo e meu avô me mimava com queijo de manteiga e doces da venda de Dona Nininha. Eu adorava o pé de acerola ou de café e a roseira que havia na frente de casa. Um dia, a vovó saiu depois do almoço e voltara com um diário para mim. Assim, comecei a escrever todas as noites. E os verbos aqui estão destacados, né? Os verbos no pretérito. O era, que é um pretérito imperfeito. O moravam, imperfeito. Todos aqui são imperfeitos, com exceção do voltara, que é um mais que perfeito. Observem que num relato memorialístico a gente tem uma predominância do quê? Do pretérito imperfeito do indicativo. Isso por quê? Porque ele é um tempo usado para contar no passado algo que era presente. Tranquilo, gente. Ó, notaram que quando escrevemos nossas memórias, relatamos nosso passado, tendemos a usar o pretérito imperfeito, né? Para encerrar a aula de hoje, que já está no finalzinho, infelizmente, eu trouxe essa frase de Nietzsche, que é um filósofo, né? Um pensador. A vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas, como se fosse a primeira vez. Maravilhoso. E aí é um jeito interessante de você pensar, né? De você conseguir viver. Será que seria legal mesmo viver todas as coisas boas pela primeira vez de novo? O que você acha, professora Adriana? Ah, seria maravilhoso, não é? Porque daria para mudar algumas coisas, mas isso nem sempre, né? É possível. É quase impossível acontecer. Eu acho que Essa dimensão. Aquele momento, mas pode ser reescrito um outro momento. Eu acho que a parte ruim seria só porque quando a gente vive as coisas, a gente lembra, a gente muda. E a gente vai se tornando, geralmente, eu espero, pessoas melhores, com mais experiência. Verdade. Então, se a gente nunca lembrar de nada, nem das coisas boas, talvez a gente não consiga evoluir, né? Isso é bem filosófico, então vamos pensar e reformular, reescrever a história. Para vocês me deem uma resposta depois, tá? No nosso canal do YouTube. Nossa aula está chegando ao fim, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para vocês refletirem um pouquinho sobre essas questões de memória e sobre o uso do pretérito, né? Sim. Então, agradeço aqui a vocês que estão aí, a produção,
a todo mundo que faz essas aulas chegarem até vocês. Vou passar para a professora Adriana. Já me despeço aqui. Um beijo enorme para vocês e até a próxima. Vou passar para a professora Adriana se despedir de vocês. Um abração, pessoal. Até a próxima.